Alô pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre dois audiobooks que eu ouvi, Heartwood, da Emily Page e How to Read a Book, da Monica Wood. Vou começar pelo Heartwood, da Emily Page, outro nomeado de thrillers do Goodreads 2025. E como é que eu já tinha ouvido falar bastante sobre esta autora, porquê? Porque a Ana Porto Carrero já fez um retrito, estou a misturar o inglês e o português, um retreat, não sei como é que se diz em português agora, um encontro, não é um encontro, de escritores nos Estados Unidos com esta autora. Ela organiza e ela esteve lá e já me tinha falado nisso. Então, e ela já me tinha dito que eu ia gostar dos livros dela. Este é o último e então, o que é que acontece nesta história? Temos a personagem principal que desapareceu quando foi fazer um trail no Maine. Não é um trail, nós aqui chamamos trail, é corrida, mas é escalada. Não é escalada, como é que eles chamam? Hiking, é andar a pé, fazer um trail, andar a pé, pronto. Ela já era muito experiente nisso e foi e desapareceu. E anda toda a gente à procura dela. Portanto, como vos disse, este livro está registado, está conotado, catalogado como um thriller. Depois temos a polícia, como é que ela se chama? Tenho que ir ver aqui a minha... Beverly. Yeah. A Beverly é uma personagem com algumas camadas, é a personagem que, a meu ver, nós conhecemos mais ao longo do livro. Ela é sempre vista de lado por ser mulher na polícia e ela está decidida a tentar descobrir o que é que se passou com a personagem principal. Depois temos uma senhora que é a Lina, que vive num lar, é muito curiosa e segue as notícias momento a momento para tentar perceber o que é que se passou aqui com a... Já li isto há tanto tempo. Como é que ela se chama? Não me lembro da personagem principal. Valerie, desculpem, da Valerie. Depois temos uma personagem que eu achei muito curiosa. É o comic relief desta personagem, é o Santo. No audiobook está muito fixe. É um senhor muito gordo, que está sempre a rir dele próprio, que está sempre a dizer que não existem roupas para gordos, para ir caminhar e mais não sei o quê, e ele acompanhou a Valerie até certa parte do percurso. O que é que acontece aqui? E daí eu estar outra vez a falar que isto é um thriller. Isto para mim não é um thriller em parte nenhuma da história. Isto porquê? Ou se é um thriller, não é um thriller bem conseguido. Porque nós seguimos estas personagens e outras, mas seguimos os capítulos da Valerie. Nós sabemos o que é que está a acontecer desde o início. Então, isso fez-me achar o livro extremamente aborrecido. Eu depois fui falando com a Ana, porque ela também foi ouvindo ao mesmo tempo que eu estava a ouvir. Nem sei, ou se lhe perguntei, eu já não me lembro se ela terminou o livro, o que é que ela achou, deve ter terminado, mas o livro para mim não funcionou. Eu não quero dizer que o livro está mal escrito, eu não quero dizer que a história está mal conseguida, achei que ele não está bem contado, naquilo que eu considero um thriller. E eu não vou dar mais do que 2 estrelas, porque o livro apenas não funcionou para mim. Não me deixou curiosa a saber o que é que ia acontecer, não fiquei empolgada com a história. Claro que depois nós vamos perceber que há aqui muitas camadas nas personagens, da mãe, da Valerie, da Beverly, mas não sei o quê, mas não era isto. Um nomeado para mim que esteja na corrida para o melhor thriller de 2025, não é este género de livro. Hei de ler mais da autora, porque acredito que irei gostar, não é? Mas não foi com este livro. Portanto, não vos recomendo. Então, o outro livro, How to Read a Book, captou-me muita atenção pelo título, mas eu pensei assim, tu queres ver que isto é um daqueles livros japoneses dos gatos e não sei o quê, por causa da capa. Mas depois,
a sinopse chamou muita atenção e eu comecei a ler. Acho que a capa, na minha opinião, não está bem conseguida. Eu sei que estas capas estão na moda, mas eu não escolhia esta capa para este tipo de livro. Acho que não se adequa nada. Então, a nossa personagem principal, que é a Violet, tenho que ir à calma, Violet, a história começa, eu achei isso muito interessante, há um book club na prisão, só de mulheres, ok? Todas têm os seus motivos por estarem ali, não é? São mulheres todas muito diferentes umas das outras, mas encontram-se, têm este book club com uma senhora que é a Harriet, que é professora reformada e que adora fazer estas iniciativas, e elas dão-se todas muito bem. Contam um pouquinho, às vezes, vamos sabendo, eu gostava de ter sabido mais, mas a história de alguma e de outra, mas elas não são os personagens principais, só, já me esqueci, a Violet é que é a personagem principal. Ela está presa, ela tem aqui 20 e tal anos, 30 no máximo. Ela está presa porquê? Porque ela ia a conduzir com o namorado, no carro com o namorado, já tinha bebido um bocadito e matou uma senhora. Pronto, então está ali 1 ano e tal, eu já não me lembro, mas não é muito tempo, ela está presa. Eu achei pouco tempo realmente. Ela está presa, não é relevante, está presa e sai cá para fora, logo no início do livro. E então é a adaptação dela à vida real. A família cortou com ela, foi excomungada da família e ela não tem emprego, não tem nada, mas ela tem uma relação muito próxima com a Bookie. A Bookie é a Harriet, é o nome carinhoso como elas a tratam. Então os capítulos principais são a Valerie, a adaptação dela, são a Harriet e são o Frank. Quem é o Frank? É o marido da senhora que morreu. Ele tem uma loja e... não, ele é serralheiro, é qualquer coisa assim, mas eles encontram-se na loja de livros e ele tem uma particularidade muito interessante, que é, ele tinha todos os motivos para odiar a Violet. Aliás, a filha não lhe perdoa. Ele, depois deste tempo todo, ele ainda fala com a Violet. A Violet, quando sai da prisão, vai procurá-lo. A filha não aceita isso. E o Frank... o Frank não quer... Como é que eu hei de explicar-vos isto sem dizer muita coisa? O Frank não quer manchar a imagem que a filha tem da mãe que morreu, mas a relação deles não era exatamente aquilo. A filha está a acusar o pai Frank de algumas coisas que não são verdade, porque a mãe é que andava a fazê-las, mas ele não quer manchar. E o Frank tem uma maneira muito clara de ver as coisas, que é o perdão. Pronto. Então a Harriet também vai ajudar a Violet a entrar no mercado de trabalho. A Violet vai trabalhar num sítio muito interessante de pássaros, de papagaios, numa coisa de pesquisa, e isto tudo parece muito interessante, não é? Pois é, mas depois é tudo uma valente seca. Tudo uma valente seca. Eu acho que isto que vos disse podia ser um grande livro, mas que se torna super aborrecido. O livro é muito pequeno, vocês leem ou ouvem no instante, mas eu chegou a uma altura que eu só estava, mas quando é que isto acaba? Pá, não. Acho que podia ser mais interessante. As conversas que elas têm na cadeia, as mulheres, eu sei que não tem que ser tudo desgraças, mas cortava-me ali o ritmo da cena, porque havia muitas piadas e muitas coisas à mistura. Não sei, acho que talvez se o livro fosse um bocadinho mais capítulos maiores sobre cada personagem, eu teria gostado muito. Não sei, houve aqui qualquer coisa que depois eu já não gostei muito, mas acho a ideia muito boa
mas a concretização não funcionou comigo. Mas acho a sinopse, a ideia muito boa mesmo, mas vou dar 3 estrelas, não vou dar 4, porque aborreci-me bastante depois. E a história depois começou a ir para um sítio que eu já estava mesmo a ver o que é que era aquilo, e foi, mas é a vida. Mas eu espero que vocês gostem, está bem? Tchau!